Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos à solução da questão 12 da lista 7.1 de exercícios de algoritmos em Java, e essa é a lista que trabalha com os vetores, correto? Vamos lá. Crie dois vetores A e B, com 5 elementos cada, e preencha-os com números informados pelo usuário. Ao final, apresente os números que existem repetidos entre os dois vetores. Bom, interpretando aqui o que a questão pede, eu vou ter que criar dois vetores que eu vou chamar de A e B, e vou perguntar valores para o usuário para preencher esses vetores. Essa é a nossa primeira etapa aqui. Bom, para fazer isso, a gente já fez isso algumas vezes, mas eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que pergunta para preencher de uma vez só dois vetores. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso ter um laço só, um for, e dentro desse for pedir para o A e também para o vetor B. E isso vai funcionar, só que vai ficar intercalando, né? Eu vou perguntar um valor para A e em seguida o valor para B. Depois o próximo valor para A e o próximo para B. Isso pode ser um pouco confuso para o usuário, mas funciona. A questão não restringiu nada, então poderia ser assim. E também poderia ser eu criando um laço para cada um dos vetores na pergunta. Então eu faço um for só para perguntar valores para A. Então ele vai perguntar os 5 valores do vetor A seguidos. Quando ele terminar, ele entra num outro for e vai perguntar os 5 valores para B. Vai ficar um pouco maior, mas vai ficar um pouco mais saudável, vamos dizer assim, para o usuário, tá bom? Então eu vou fazer desse jeito, mas eu volto a dizer que a questão não restringiu nada, então eu poderia fazer também todas as duas perguntas no mesmo laço, na mesma estrutura de repetição. Bom, então eu vou criar aqui os vetores. Um vai se chamar A, todos eles serão inteiros, e terão um tamanho de 5 elementos. Então esse é o vetor A, o B é igual, só muda o nome, então vou copiar e colar, e vou renomear aqui para B. Então, como eu te expliquei, eu vou fazer primeiro as perguntas só para preencher o vetor A. Eu vou inclusive explicar isso aqui para o usuário, fazendo um sysout, Ctrl espaço, onde eu vou aqui informar ele que eu estou preenchendo os valores no vetor A. Então vai aparecer essa mensagem na tela para o usuário. Em seguida vamos entrar na repetição, na estrutura de repetição, onde eu vou criar uma variável contadora que começa valendo 0. Esse contador tem que ir até menor do que 5, porque o vetor tem 5 elementos, então ela vai de 0 a 4, que são os índices que esse vetor terá. E conte mais é o incremento dessa variável contadora. Maravilha, aqui ao final nós temos a chave que fecha o for, a estrutura de repetição, e ali dentro eu vou só perguntar para o usuário para preencher na posição A, aliás, no vetor A, na posição em que estiver o contador, teclado, ponto lerint, que é a entrada de dados para inteiro, porque o vetor é inteiro. Eu vou pedir para ele simplesmente informe um número. Essa pergunta vai aparecer 5 vezes. Cada uma das respostas do usuário vai colocando o valor correspondente na posição em que estiver valendo o contador. Quando isso terminar, eu vou até copiar esse bloco todinho, incluindo o sysout. Quando isso terminar, começa a pergunta para o vetor B, que é a mesma coisa. Então, copio e colo, só muda aqui no título que agora é para vetor B, e aqui na entrada também é para B. Então, ele vai pedir agora os 5 valores para o vetor B. Então, a entrada de dados está pronta aí até agora. Próxima etapa nossa aqui, eu vou ter que trabalhar em alguma lógica que apresente ao final os números que existirem repetidos entre esses dois vetores. Bom, essa lógica de comparar isso, ela é um pouco aprimorada. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou colar aqui um código que eu já preparei e vou te explicar passo a passo o que vai acontecer aqui, tá bom? Bom, essa estrutura que eu colei aqui é um for com outro for por dentro, e um if, e aqui dentro uma exibição. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Olha, eu criei um for, uma estrutura de repetição, onde eu criei um contador que eu chamo de conte A. Repare que essa linha inteira do for é conte A, tá bom? Olha aqui, o fechamento eu escrevi inclusive fim do for conte A. Então esse for começa aqui, nessa linha, e termina nessa aqui. Então todo mundo está dentro desse for, tá bom? Dentro desse for tem um outro for, onde eu criei um contador que eu chamo de conte B, tá bom? E esse for abre aqui, nessa linha, e termina aqui onde eu comentei com o fim do for conte B. Então é um for, o for do conte B
está todinho dentro do for do cont A. Dentro desse for do cont B tem um if, onde eu comparo o que está no vetor A na posição referente ao cont A, que é o contador externo lá do for externo. Comparo isso com o vetor B na posição referente ao contador do for interno. Então, eu estou comparando o vetor A na posição em que está o contador do primeiro for com o vetor B na posição em que está o contador do segundo for. No momento em que esses dois valores forem iguais, olha aqui a igualdade, quando eles forem iguais, é porque eu encontrei alguém repetido entre os dois vetores. Mas eu vou te explicar isso melhor num desenho que eu fiz aqui. Obviamente que nós temos a nossa lousa digital e essa está bem grandinha, tá bom? Aquela mesma estrutura que eu colei ali é essa que está aqui. Eu coloquei colorido porque eu vou destacar aqui algumas coisas pra gente, tá bom? Estou imaginando aqui já os dois vetores, onde eu imagino também que o usuário me respondeu esses números que estão em azul aqui. São números chutados, tá bom? Mas propositalmente eu coloquei alguns valores repetidos entre eles. Então, por exemplo, temos 3 aqui no vetor A, temos um 3 aqui também no vetor B, temos um 2 aqui no A e um 2 aqui no B. Então, são esses dois números que existem repetidos entre os dois vetores, o resto não está repetido. Repara que eles não estão exatamente na mesma posição entre os vetores, isso é de propósito também. E eu vou te explicar como é que isso vai funcionar aqui, usando aquele nosso velho teste lógico que a gente faz aqui, que a gente chama de teste de mesa ou teste do chinês, correto? Vamos lá. O contador A, quando a gente começa esse for aqui, imagina que eu estou executando esse for agora, o for A, então ele vai começar valendo 0, então vamos tacar ali o valor 0 para esse contador A, e ele, obviamente, 0 é menor do que 5, ele vai entrar no for do cont A. Assim que ele entra, ele encontra o for do cont B, que também começa valendo 0, então ele vai iniciar esse for também com o cont B valendo 0, tá lá ele lá, 0 é menor do que 5, então ele dá certo. Maravilha. Então aqui ele entra nesse if, e nesse if ele vai comparar o A 0, porque o cont A está valendo 0, se é igual ao B 0. Então repara que ele vai comparar o A 0, que é o 4, com o B 0, que é o 5. Isso vai dar falso. Dando falso, ele não roda esse if, então ele não exibe o valor que está em A cont. Então não vai acontecer nada na tela, a tela vai ficar morta ali, tá bom? Maravilha. Vai sair do if, ele nem entrou nesse if, na verdade, vai encontrar o fim do for do cont B. Ao encontrar esse fim do for do cont B, ele retorna ao início desse for. A gente já conversou isso outras vezes, né? Sempre que existe uma chave de fechamento de uma repetição, ele volta para o início daquela repetição. Não é da outra, não. É do for B, do cont B. Então o cont B, obviamente, vai ser incrementado aqui, ele vai virar 1. Repara que eu não mexi no cont A, eu só rodei pelo B. Então agora ele vai entrar, porque 1 é menor do que 5, então ele vai entrar nesse laço e vai comparar se o A0, que o cont A está valendo 0, é igual ao B na posição 1. Então ele vai comparar esse cara aqui com esse aqui, ó, A0 com B1. São diferentes novamente, então ele não vai entrar ali no sysout. Então, novamente, a tela não vai ter nada para exibir. Maravilha. Saímos do if, saímos do fim do for do cont B, volta para ele. Vai incrementar o cont B de novo. O cont B agora vai valer 2. Vai entrar de novo no if. O if vai comparar o A0, o A continua valendo o cont 0 para ele, com o B2. Então vamos comparar esse cara com esse cara. Vai dar falso. Não sei se você já percebeu que eu estou travado no A0, enquanto isso eu estou rodando pelo vetor B. Percebeu essa malandragem? É isso que acontece quando você tem uma repetição, uma estrutura de repetição dentro da outra. Ele vai ficar fazendo todos os valores possíveis para a repetição interna. E é isso que está acontecendo aqui. Nesse caso, ele está comparando A0 com B2. De novo, não dá a mesma coisa. Não vai sair nada. E se você também já entendeu, a gente pode fazer agora, sem que eu te explique muito, ele vai comparar o A0 em seguida com o B3. A0 com o B3 não dá a mesma coisa também, não vai dar em nada aqui. E ele vai incrementar de novo o B, vai comparar o A0 com o B4, que também não dá em nada. Ali está dando tilt ali porque eu esqueci de dar um Enter, me desculpem aqui. Deixa eu fazer assim, aqui é um tracinho, maravilha, beleza. Então ele vai comparar agora com 4, que também não, o A0 com o B4 não dá nada. Chegamos aqui a essa situação. Maravilha.
Vou voltar agora para a estrutura aqui, tá? Então, eu estou com B, o cont B valendo 4. Ele vai voltar para cá e vai incrementar novamente 1. O cont B vai valer 5. E 5 não é menor do que 5. Então, isso vai dar falso. Ele vai sair do for do cont B, ele vai sair fora. E vai encontrar o fim do for do cont A. Nisso, ele vai fazer a primeira volta, o fim da primeira volta do for do cont A. Agora que ele vai fazer essa volta, vai dar uma incrementada aqui no A, e o A vai passar a valer 1. O A vai passar a valer 1. E nisso, 1 é menor ou igual a 5? 1 é menor, desculpa, do que 5? É. Então ele vai entrar no for A, no for do cont A. Entrando, ele vai encontrar o for do cont B e vai recomeçar esse for, porque ele já tinha encerrado esse for. Então o contador do B volta a valer 0, ele vai recomeçar. Tudo bem? Então, quando ele entra no for do cont B, ele encontra esse if, onde ele vai comparar o A1, então ele agora está aqui, ó, A1, comparando com o B0, olha aqui quanto está valendo B0, então ele vai comparar o A1 com o B0. Maravilha? Então, ele agora vai ficar preso. A lógica agora é a seguinte, ele vai ficar preso no A1, enquanto ele percorre do B0 ao B4 de novo. Na hora que ele encontrar alguém repetido, ele vai exibir. Na verdade, ele vai encontrar, o primeiro que vai encontrar repetido aqui, ó, vai ser quando ele chegar ao B4, estando ainda no A1. Quando ele chegar ao A1 com o B4, nós teremos 2 e 2 nos valores do vetor. Então, esse if aqui vai dar 2 é igual a 2. Isso é verdadeiro, então ele vai escrever na tela 2. Então, só quando ele chegar ao B4, ou seja, quando ele estiver assim, ó, 2, 3, 4, quando ele estiver no A1, comparando com o B4, só aqui é que ele vai escrever na tela 2. Esse 2, na verdade, é o valor referente ao sysout, que está aqui apresentando o A na posição cont A, que é o A1. Então ele vai jogar esse 2 aqui na tela. E o que a questão pediu? Para que a gente apresente os valores que estejam repetidos. Então ele vai apresentar o 2, porque 2 é um valor repetido entre A e B. É isso que vai acontecer, tá bom? Se você ficar analisando, você vai chegar até o fim aqui, ou seja, ele foi de 0 a 5, vai de novo de 0 a 5 aqui, para acrescentar mais 1, aqui vai virar 2, então ele vai de novo de 0 a 5 e vai assim percorrendo. Para cada uma das posições que ele está em A, ele percorre o vetor B todinho. Eu acho que para você entender, a explicação foi um pouco rápida, mas é porque eu não quero me alongar muito no vídeo, os vídeos têm ficado grandes, né? Mas eu acho que deu para entender, também não é simples, né? Mas essa é a lógica aí, tá bom? Então, voltando para cá, esse código já está aqui, tá bom? Eu vou executar para você ver. Na verdade, eu vou responder agora aqui para A os mesmos valores que eu coloquei naquele exemplo no Excel, tá bom? Eu estou olhando para ele aqui numa tela ao lado, então olha só, eu respondi no Excel naquele exemplo que eu te apresentei, foi 4, depois 2, 1, 3 e 0. Esse foi o vetor A. E para o vetor B, eu coloquei 5, 7, 3, 6, 2. Respondi o último errado, o último era 3, né? E aí ele, infelizmente, ele só me apresentou o 3 repetido, porque eu tinha respondido aqui 2 e acabou virando um 3. Então ele respondeu 3 duas vezes, que são as 2 repetições. Mas enfim, está rodando certinho. Eu vou rodar de novo aqui só para termos uma garantia. Vamos lá. Você agora digita direito, Fabrício. Vamos lá. 4, 2, 1, 3, 0. Esse é o vetor A. Vetor B, 5, 7, 3, 6, 2. Ó, comparando aqui para você ver. Ó, 4, 2, 1, 3, 0. 4, 2, 1, 3, 0. 5, 7, 3, 6, 2. 5, 7, 3, 6, 2. Olhando aqui, a gente percebe que repetidos nós temos o 2, que está batendo aqui, e temos o 3, que está batendo aqui. Fora isso, não tem mais ninguém se repetindo, né? Então ele tem que escrever para a gente 2 e 3. Vamos lá, vou dar o Enter aqui, e olha lá, ele escreveu 2 e 3. São os valores que estão repetidos, né? Se você quiser fazer simplesmente uma explicação para o usuário, você pode escrever aqui, ó, eis os valores repetidos entre os dois vetores. Só para ele não jogar aqueles dois números ali soltos para a gente, você pode colocar isso aqui, eis os valores
repetidas entre os dois vetores. Que aí ele vai escrever essa frase, depois ele entra, por exemplo, como a gente fez agora, exibindo o 2 e o 3, tá bom? Então tá aí, a nossa questão está concluída. Mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima questão. Até lá!